Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica Bergamo conversou agora há pouco com talvez o grande personagem, agora há pouco não, dessa... ontem à noite. Bom, mas o tempo é relativo, Mônica. O universo tem dezenas de bilhões de anos. Ontem à noite, quando a gente pensa na idade do ser humano, é um estalo de dedo. Tudo isso para não dizer que errou, né? Ontem à noite, mas depois do diagnóstico de Covid, com o ministro Marcelo Queiroga. Talvez o grande personagem, né, dessa viagem da comitiva brasileira a Nova York. E aí, Mônica, o que o Queiroga tem a dizer sobre a Covid, sobre o dedo, sobre a pizza, sobre o discurso, sobre tudo? Acabou, Fala, né, Mônica, Miguel? bom dia. Acabou. Bom dia, em primeiro lugar, bom dia. Não, foi só um preciosismo aqui, mas, enfim, faz muito pouco tempo, foi depois do diagnóstico, e bem, né, Megali, bem o único auxiliar direto do presidente Jair Bolsonaro que usa máscara, mesmo na frente do presidente Jair Bolsonaro, que é difícil, né, de ser feito, mesmo bem ele, foi pegar a Covid-19. O ministro mesmo me disse que ele não tira máscara para nada. Ele falou, você me vê sem máscara? Você vê alguma foto minha sem máscara? E que mesmo nessa foto famosa em que parte da comitiva apareceu comendo pizza na calçada, porque o presidente da República do Brasil não pode entrar em restaurantes em Nova York, lá, para entrar em restaurantes no ambiente interno tem que ter vacina, então ele comeu na calçada, e mesmo nessa foto, tá lá o Queiroga com máscara, né? Uma máscara abaixada no pescoço só para comer, mas ele estava lá com a máscara. Agora, a infecção do ministro, ela mostra, né, Megali, como esse coronavírus, como o vírus é insidioso e continua se espalhando, ou seja, mesmo cumprindo protocolos, a superexposição do ministro, ele mesmo acha que foi isso, né, acabou fazendo com que ele virasse mais um número no total de casos de infecção no Brasil. Ele me disse que antes de ir para o Ministério da Saúde, ele atuava em hospitais, ele é médico, cardiologista, em consultório, e durante um ano de epidemia, ele ficou na labuta, na área da saúde. Ele só virou ministro em março desse ano. Então ficou um ano inteirinho, inclusive sem vacina, mas acaba que é uma coisa curiosa, quer dizer, nos consultórios, nos hospitais, os médicos tomam cuidados extremos, seguem protocolos extremos, rigorosíssimos, com uso de equipamentos de proteção individual super eficientes, né? Máscara PFF2, máscara N95, passando álcool na mão todo o tempo. Ele me disse que nos hospitais ele só usava máscara N95. Quando cai na rotina, no cotidiano da vida, né, aí vai usar uma máscara que é muito boa, que ele usa também, que é a máscara cirúrgica, mas, segundo ele, falou com centenas e centenas de pessoas todos os dias, pessoas que se aproximam, pessoas que vêm falar no ouvido, pessoas que estão... o mundo da política, que é esse... exige isso, né? Exige uma proximidade física maior. Acabou o ministro pegando o coronavírus, né? Justamente ele que é o único que realmente faz propaganda da máscara e usa a máscara. O ministro foi vacinado com a Coronavac em janeiro, tomou as 2 doses, né? Espera-se que a vacina ajude o ministro a enfrentar essa doença, porque a gente sabe que as vacinas podem não evitar a infecção, né? Elas evitam que uma parte da população pegue o vírus, mas quem não pega, elas ajudam no enfrentamento, né? Para que as pessoas tenham sintomas leves, para que o quadro não se agrave. Então essa é a confiança aí na vacina, e o ministro lá isolado em Nova York. Sobre o dedo, Megali, ele não quis falar, ele falou, esse assunto eu não quero falar, esse assunto já se exauriu. Agora a única coisa que eu consegui arrancar dele é que ele falou, a gente acaba perdendo a paciência, segundo ele, estou aqui trabalhando 24 horas por dia, a gente trabalha 24 horas por dia, mal pisa na rua e vem alguém falar genocida, isso e aquilo, acabou perdendo a paciência. Não é nem muito o comportamento do ministro, né, que nesses meses todos não tem se alinhado a bolsonarista radical, que eles chamam de bolsonarista raiz, né? Não tinha se alinhado até agora, então foi um comportamento fora do padrão dele, né? Dentro do padrão de muitos bolsonaristas raiz, como eles chamam, mas fora do padrão dele próprio, né? Mas aconteceu, daí ele acreditou a esse fato, e tá aí o ministro agora, né, Megali? Um bom exemplo pra gente, né? Quer dizer, você passou um ano inteiro trabalhando, um ano inteiro na rua, um ano inteiro se expondo, o médico tem que trabalhar, o ministro tem que ir pra rua, e acaba falando, não vai mais pegar, né? O que muita gente tem essa confiança. Tô um ano assim, não peguei. Chega uma hora que o vírus passa perto de você, e se tiver
dando uma vacilada, pode pegar. O ministro é um bom exemplo disso, né? Uma pessoa que segue os protocolos, mas acabou sendo infectado. Mas de fato não combina, né, com a personalidade dele, Mônica. Ok, a gente critica bastante o Queiroga, mas não parece ser o cara que mostraria os dedos médios para uma manifestação de brasileiros no exterior. Como a gente não imaginaria também do Carlos França, né, nosso chanceler, fazer arminha com a mão para responder a esse mesmo protesto. Fosse o Eduardo Bolsonaro, vai lá, um Weintraub, se os caras abaixassem a calça e mostrassem a bunda, combinaria com o perfil, com a elegância, com a educação desses personagens, mas não com o Carlos França e com o Queiroga, que, antes de ser ministro, era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um cara moderado, respeitado, tá lá. Eu vou roubar aqui uma teoria da minha amiga Vera Magalhães, que ela diz que você conviver com o Bolsonaro te bolsonariza um pouco. Você acaba sendo contaminado pelos maus modos, pelos maus bofes. Diga, Mônica. Eu tenho uma outra, eu não concordo com essa teoria. Eu acho que é o seguinte, Megali, o que eu tenho assistido ao longo, aí são informações, e a gente tem assistido ao longo desses anos aí de Bolsonaro, é que quando entra um personagem assim moderado, depois de um tempo ele passa a ser alvo da desconfiança dos bolsonarismo raiz e passa a ser alvo de uma pressão absurda, né? E muitos deles que a gente vê, que são pessoas totalmente moderadas, a gente vê indo para o Twitter, a gente vê radicalizando. Eu poderia até citar alguns aqui, enfim, não estou me sentindo aqui muito confortável para citar, mas pessoas que eu sei que eram de uma moderação absoluta, no diálogo, inclusive, com a imprensa, o diálogo do dia a dia, não entrevistas apenas, né? E que acabaram, para sobreviver, se alinhando aos filhos do presidente, se alinhando a esse bolsonarismo raiz, né? Então eu acho que é muita pressão que se sofre, né, para se dar sinais de lealdade ao projeto, né, lealdade ao presidente, e essa lealdade ela acaba tendo que ser demonstrada, explicitada, não basta, né? É o que eu até brinquei no Twitter, né? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava falando mal do Supremo Tribunal Federal, o ministro Queiroga estava ali, saindo de fininho, né? Entregando as vacinas, muitos percalços, muitos problemas da gestão, muitos embates ali com, especialmente o governador de São Paulo, mas a vacina indo, né? As vacinas sendo entregues, a vacinação avançando e as pessoas tomando vacina. Até que, né, o presidente começa a falar de vacinação em adolescente, acaba suspendendo a vacinação em adolescente, causando uma confusão absurda no país todo. Então, eu acho que esses ministros, os moderados, vivem sob uma pressão permanente e acabam tendo que se equilibrar uma corda bamba e acabam compelidos, né, a dar essas demonstrações públicas de lealdade. Isso não aconteceu só com Queiroga, isso aconteceu já com vários outros ministros, não é a simples convivência. Gente, olha que as informações que claro, eu tenho claro, são de pressão mesmo, pressão para mostrar lealdade, pressão para lacrar, como dizem, né? Essa hipnose, lavagem cerebral, sei lá. Mas eu não consigo entender porque o cara empenha a credibilidade dele, a carreira dele nessas pataquadas. E não fazem todos como o Nelson Teich, que na hora que vê a areia movediça em que ele está se afundando, ele fala, eu não, eu vou cuidar da minha carreira, vou cuidar da minha vida, vou ficar aqui batendo palma para louco dançar. Mas enfim, porque a identificação tem em algum momento, né? Quem permanece assim tanto tempo é porque em algum momento se identifica com aquilo, né? Mas enfim, a gente está divagando e o nosso tempo está correndo. Mônica, será que a gente consegue matar o segundo assunto? Eu não quero derrubá-lo porque ele é importante. Em um minutinho, estudo sobre queda de internações em hospitais privados de São Paulo. Sim, vou falar só do principal, é uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais, né? 98% deles registraram, Megali, agora em setembro, diminuição nos índices de internação de pacientes com Covid, 17% registram redução de internações superior a 71%, quer dizer, 98%, quase todos eles registrando queda de internações, mas 17% uma queda, redução superior a 71%. E a melhor parte, para a gente finalizar, é a que fala da ocupação dos leitos de UTI. 66% das unidades hospitalares, Megali,
elas apontam ocupação hoje menor do que 50% dos leitos. Em agosto, só 11% dos hospitais tinham ocupação menor do que 50%. Então está dando certo, vamos ver se as coisas continuam. Os números agora de internações, de óbito e de casos estão meio bagunçados no Brasil todo, as secretarias revendo números, a gente não consegue saber de fato se a gente continua caindo, se estabilizou o número de mortes e casos, é preciso ainda tomar muitos cuidados. O ministro Queiroga é uma prova disso, né, de que cuidados seguem sendo necessários, mas o fato é que a vacinação está operando aí esse milagre, que não é milagre, é ciência, de diminuir casos e internações no Brasil, Megali.